Nós vamos partir agora para os exemplos HTTP. E vamos começar com o exemplo Cache Control. Eu vou abrir o exemplo aqui. HTTP, Cache Control. Abrir projeto. Vou configurar como CGI 12. Projeto, opções. CGI 12 CGI, ok. E vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. O que é que eu tenho aqui registrado? Tenho a minha action registrada aqui, né? Padrão, herdando de Brook Action. Tem um método request. Nesse método request aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar um cabeçalho padrão, passando aqui essa constante, né? HTTP header cache control, tá? Depois HTTP cache control public, vírgula, HTTP cache control max age mais 10. Perfeito. Daí eu vou escrever a data atual. Ele pede para eu dar uma olhada nesse link aqui, ó. Eu vou copiar isso aí e vou colar aqui para eu entender o que é o cache control, né? Nesse link aqui, que é um link do W3, ele me explica o que é esse cache control, inclusive esse max age, que é o que nós estamos setando aqui, ó. Tá? Então leia com calma isso aqui para você entender por que que está sendo feito isso aqui, ok? Vamos compilar. CGI 12, né? E vamos chamar lá no browser para nós observarmos aí o seu funcionamento. CGI 12 CGI, pronto, imprimiu aí a hora local, como nós solicitamos aqui, né? Nós pedimos o now, que traz a data e a hora, mas está sendo formatado aqui para hora, minuto, segundo, por isso que ele imprimiu daquela forma. Tranquilo? Próximo exemplo, cliente. Daí eu tenho três opções, tem o custom, direto e úteis. Vamos abrir o primeiro aí, que é esse custom. HTTP, cliente, custom, abrir projeto. Aqui, ó, é que ele vai fazer aqui nesse cliente. Ele tem aqui, né, primeiramente uma ação, essa myAction aí vai ser registrada como padrão. Tem o método get, aqui é a implementação do método get. Eu vou ter uma variável vClient ou vClient do tipo Brook HTTP Client. E tem uma vHTTP, né, do tipo Brook HTTP Def. Aqui eu instancio a minha vClient chamando o construtor de Brook HTTP Client, tá? E passando aí um FCL Web como parâmetro. Tá esperando aí a biblioteca vai ser FCL Web, tá? Daí eu preparo essa vClient com o vHTTP, que está definido ali, ó. Informo para o vHTTP que o método é o get. Informo que a URL ele vai buscar lá em Brook Framework, vai ser esse humans.txt. Provavelmente esse arquivo nem existe mais lá. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem, então ele vai retornar um 404, né? Ele vai então chamar o método request desse vClient, passando aqui os dados que estão em HTTP, método get e a URL.
Ele vai pegar o documento de HTTP, vai setar a posição para 0 e vai escrever o que tiver dentro desse documento aí. Depois ele libera os dois da memória. Muito bem, vamos fazer isso aí funcionar. O último foi o 12. Então vamos aqui em opções de projeto. E vamos configurar esse cara aqui para 13. Ok? Vamos compilar. Criado com sucesso. Vamos fazer aqui o teste no 13 e ver o que acontece. E aí está. Tá, nós recebemos aí uma mensagem, né, informando que esse arquivo foi movido permanentemente. Ó. Recebemos aí um 301. Né, o documento foi movido. Legal? Essa é então a mensagem que nós recebemos. E nós estamos acessando isso aí através desse document do HTTP que nós criamos aqui, ó. Brook HTTP-def. Legal. Essa então é o meu exemplo custom client lá, né? Client custom. Vamos para o segundo, que é o direto. Deve ser uma forma direta de realizar a mesma coisa, né? Vamos ver se é isso mesmo. Observe que aqui na Unity Brokers, em inicialização, eu tenho que setar aqui o tipo de conteúdo, né? Brook Settings, Content Type. Esse Brook Settings aqui está dentro de Brook Utils, tá? E eu vou informar que o conteúdo vai ser um text plain, tá? Isso porque eu estou atrás de um TXT, né? Então eu informo aquilo aí. Então veja aqui a diferença, ó. Eu tenho o vClient, que é o Brook HTTP Client, né? Deixa eu acessar aqui de novo o custom e abrir a unit dele, só para nós compararmos, né? Lá no custom eu tenho esse VHTTP, que é um Brook HTTP-def, né? E aí eu utilizei os dois objetos. Já nesse método aqui, que é um método que ele chama de direto, através do exemplo aí, eu não tenho mais a figura do VHTTP. Eu tenho apenas o vClient, que é um Brook HTTP Client. Né? Eu instancio ele da mesma forma, passando aí um FCL Web. Daí eu já vou utilizar o request aqui, ó, do vClient. Veja que eu utilizei o request do vClient usando os dados de HTTP, né, desse VHTTP, onde eu setei o método e a URL. Aqui eu vou chamar o request, passando a URL e chamando um content. Tá? Então eu passo aqui a URL, né, e chamo um content, o conteúdo dessa URL aí. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui, deixa eu ver se eu já configurei. Ainda não. O último que eu chamei foi o 13. Então esse vai ser o 14, né? 14, ok. Vou compilar. Vamos executar aqui o 14. Aí, ó. Ele fez a mesma coisa, né? Só que ele fez de uma maneira mais direta. Nós tiramos ali um objeto da jogada que foi o tbrook HTTP-def. Tá? Não precisamos de definições, chamamos o content diretamente do request desse vClient aqui. Mas nós temos uma terceira opção lá, né? Temos esse utils. Vamos ver o que é que está definido aqui, o que é que está implementado nesse utils. Esse utils está implementado da seguinte forma. Ó. Eu nem crio o objeto vClient,
que é esse Brook HTTP Client aí, ó. Eu já chamo direto o Brook HTTP Request. Legal? Veja que na segunda opção, que é a opção Direct aqui, eu chamo o request do vClient, que é o Brook HTTP Client, e pego aqui o content, né, da URL passada como parâmetro para o request. Nesse último exemplo, eu vou utilizar o Brook HTTP Request, que está dentro de Brook HTTP Utils, por isso o nome do exemplo é Utils, né? E aí eu faço a mesma coisa, né? Passo a URL como parâmetro e chamo um content, tá? Vamos então configurar esse aí para ser o 15. E ele vai fazer a mesma coisa, tá? Pronto, compilado. Quando eu chamar aqui o 15, ó, o resultado vai ser o mesmo. Aí, ó, mesma coisa, né? Então nós vimos a mesma implementação, né? A mesma função sendo realizada de 3 maneiras diferentes, ok? Para nós pegarmos aí os dados através de um GET, o conteúdo através de um GET, pegar aí o conteúdo de um arquivo, tá? Bom, depois desse aí, né, que é esse client, nós vamos analisar o seguinte, que é esse content disposition aí, tá? Tem uma imagenzinha aqui, ó. Nós vamos ter que copiar essa imagem aqui para a pasta CGI bin. Deixa eu abrir o exemplo aqui para nós vermos como é que ele funciona. Primeiro ele pede para a gente dar uma olhada nesse link aqui, ó. Então vou copiar isso aí e aqui no browser vou dar uma olhada nesse link, tá? E ele vai explicar o que é esse content disposition aí, tá? Para que serve, para que é utilizado. Você deve ler isso aí para compreender a finalidade desse exemplo que foi desenvolvido, né? Eu vou configurar ele para exemplo 16 logo, projeto, opções de projeto, pronto. E o que é que vai acontecer aqui? Olha, ele vai utilizar o response para adicionar um content disposition aí, ó. Ele vai utilizar essa constante para informar que é uma imagem PNG, vai informar qual é a imagem e vai informar a disposição, que é inline, tá? Vamos executar. Pronto, vamos chamar aqui o 16 e ver o que acontece. Aí, e ele mostra a imagem pra gente. Legal? Vamos analisar agora este last modified, né? Última modificação, né? Traduzindo. Vamos abrir aqui no Lazarus. Last modified. Aí, abrir projeto. Primeiro ele pede para nós analisarmos esse link aqui, ó, que é para entender o que é esse last modified aí. Aqui, ó. Tá, então você vai dar uma lida aí para entender o que é esse last modified, tá? O último exemplo nosso aqui foi o CGI 16, então vamos configurar esse cara aqui como CGI 17. E o que é que vai acontecer aqui?
nós temos uma action padrão. Aqui ele está setando no response o field last modified para 1/1 de 2007. E ele vai escrever aqui, olha, a response.get custom header field last modified. Vamos ver o que vai acontecer. Compilar. Esse é o exemplo 17. Vamos executar então esse exemplo aqui. Hello World 1/1 de 2007. Hello World 1/1 de 2007. Se eu colocar aqui 2009, compilar de novo. De 2009. Legal? Então é através desse set custom header que nós vamos setar o valor aí do last modifier, passando aí uma data para ele. Podemos pegar esse valor utilizando o get custom header. Legal? Perfeito. O próximo exemplo da fila vai ser esse location aqui, ó. Deixa eu abrir logo ele aqui no Lazarus. Location, abrir projeto. Ele também pede para eu dar uma olhada aqui nesse link, é um link da Wikipedia, que vai explicar o que é esse HTTP Location. Aí você vai dar uma lida aqui para entender como é que funciona isso aí. Depois que você entender como é que funciona isso aí, aí você vai compreender plenamente por que esse exemplo aqui ele foi desenvolvido. É um exemplo simples, né? Ele vai simplesmente chamar aí o método redirect e vai apontar para o google.com, tá? Você poderia apontar aqui para t2ti.com, né? http://t2ti.com. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso aí. O último exemplo que nós estudamos foi o 17, projeto, opções de projeto. Vou colocar aí para 18, compilar. Pronto, vamos chamar aqui o 18. E ele aí já direcionou para o site t2ti.com. Ok? É isso, né? Os demais exemplos aqui da pasta HTTP, os que nós não analisamos, vou deixar para vocês analisarem, tá? Você analisar aí, se houver essa indicação para visitar um link, você primeiro visita o link para entender por que o exemplo foi construído. Ok? Ficam então aí os outros exemplos para você trabalhar.